você veja como a força do poder político é tão forte, a divindade política, da idolatria política, da ideologia política, do culto político, da ambição política, que é a grande tentação de Lúcifer, de Satanás, do diabo, ter tudo, é ser príncipe deste mundo, é ser rei de todos os sistemas da terra, é dizer, me foi dado e eu negocio com quem eu quiser, como ele mesmo, Satanás, disse a Jesus na tentação do deserto. As bestas do Apocalipse 12:13, a besta que emerge do mar, que é o poder político, e a besta que emerge da terra, que é o poder religioso, o falso profeta, nunca andaram separados. Falsos profetas e déspotas políticos e populistas, ludibriadores da consciência do povo no ambiente político, sempre andam em estado de amaziamento. Nunca se separaram nem se separarão. Então preste atenção. Agora, o interessante é que o Evangelho começa assim. O Evangelho começa com esses dois poderes, o poder político, ideológico, o poder religioso, teológico, fundidos, se retroalimentando, se ajudando, dependentes um do outro, e assim inicia a narrativa do Evangelho de Jesus. E o interessante é que assim termina a narrativa do Evangelho de Jesus. Vocês lembram que antes de ir para a cruz, Jesus, após a segunda multiplicação de pães, quando atravessa o mar da Galileia numa diagonal com os seus discípulos para o outro lado, e eles levaram só um pedaço de pão no barco, e quando entraram, Jesus os advertiu, dizendo, tomem cuidado com o fermento de Herodes e com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos, bem crantalhões, letristas, literalistas, agarrados a palavras e expressões, sem compreensão, sem sutileza, sem entendimento, sem discernimento, sem qualquer capacidade metafórica de raciocínio, sempre agarrados à letra que mata, disseram, o que será que ele está falando? A gente acabou de vir da multiplicação dos pães, a segunda que ele fez. Será que ele está falando do fato de que nós só trouxemos um pedaço de pão? E nós somos 13, nós 12, mais ele. Será que ele está falando que a gente não teve a precaução de trazer um pão para cada um? Porque se faltar pão na viagem, a gente vai ficar sem pão? Aí Jesus disse, é impressionante como vocês não entendem, né? Como vocês, tendo olhos, não veem. Repete a mesma frase outra vez, que é recorrente nos lábios de Jesus. Tendo ouvidos, vocês não ouvem. Tendo corações, vocês não discernem. O que é isso? Vocês estão mocos. Vocês entraram num estado de amortecimento cognitivo. Vocês estão incapacitados de compreensão de coisas mínimas. Vocês não sabem somar e ver. Me respondam, quantos pães nós tínhamos na primeira multiplicação de pães? Eles disseram nenhum. Fomos socorridos por um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus disse, qual foi o resultado? Todo mundo não comeu, não eram mais de 5.000. Comeu todo mundo, ainda sobraram 12 cestos de pães. Vocês acham que eu estou falando de pão, de falta de pão? E agora? Quantos eram? E eles disseram, eram 4.000 pessoas. E pães, quantos a gente tinha? Eram 7.
Faltou pão para alguém? Não, todo mundo comeu, sobrou pão. Sobraram 7 cestos cheios de pão. Então me respondam, eu estou falando do problema do pão ou eu estou falando de tomem cuidado com a ideologia política de Herodes, o oportunista, que vende a alma por oportunidades políticas para manter poder. Ele mata Deus, ele rasga a escritura, ele faz qualquer negócio, ele relativiza qualquer profecia, ele não quer saber de Miqueias, ele não quer saber da palavra de Deus, ele quer saber da utilização de informações necessárias para que ele faça a preservação dos domínios do seu poder. E prestem atenção no fermento religioso, porque essa coisa é sutil. Mesmo pessoas legais como vocês, que andam comigo, ele estava falando dos 12 apóstolos, que já viram uma multiplicação, 2 multiplicações de pães, milagres todos os dias, ouvem a minha palavra, veem como eu trato, como eu ajo, como eu me relaciono, como eu sou, diferente de tudo isso e de todos esses, e especialmente da ideologia política e da ideologia religiosa. Tomem cuidado, porque o fermento, como todo bom fermento, é pervasivo. Você não precisa colocar uma grande quantidade, é só colocar alguma quantidade, por menor que seja, ele tem o poder de crescer, de inchar, de penetrar, de diluir, de fazer a densidade morrer, de acabar com o conteúdo original. Tomem cuidado com a ideologia política e religiosa, porque até em gente como vocês, que andam aqui comigo, essa coisa pode entrar, se impregnar, crescer, perverter, diluir, acabar com o significado de tudo. E ao final do evangelho na cruz, quem é que levanta a cruz, senão esses 2 poderes? O poder religioso demanda e o poder político obedece para não perder impacto. Vamos chamar eleitoral, impacto popular, impacto de adesão do povo que tinha interesse nas propostas da religião ou nas promessas da religião. Esses são os que confabulam e erguem a cruz e matam Jesus. E é depois a religião e o poder político que fazem um conluio para dizer o corpo dele foi roubado, aquele embusteiro, enquanto vivia, disse que ressuscitaria. Vamos criar uma história, vamos inventar uma narrativa para os mais crentes, para os mais crédulos, para ninguém acreditar nessa história de ressurreição dos mortos.